Começa agora, programa Painel Livre, com Marconi Viana. Olá, boa noite. Estamos começando mais um programa Painel Livre aqui pela TV Vale. Hoje vamos falar sobre o Censo 2022, algo que eu gosto muito de falar, são os números do IBGE. Isso me atrai, me seduz muito, e quem vai conversar com a gente é o coordenador de área do IBGE, Delmir Reis, que atendeu o nosso convite. Vai falar para a gente um pouquinho desse trabalho que está sendo feito, né? Depois de 12 anos, né? Mais de 10 anos sem a pesquisa, sem o censo, e hoje a gente vai poder falar um pouquinho sobre isso. Quero agradecer a você que nos acompanha pelas mídias sociais, estamos ao vivo no Facebook, também no nosso site, tvvalinet.com.br, transmitindo no canal 7 Analógico, canal 34 Digital, e o programa já está disponível em nossa plataforma do YouTube. Delmir, que prazer em recebê-lo, seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, muito prazer estar aqui conversando com você, Marconi, e conversando com todos que assistem ao Painel Livre para falar, né, do Censo Demográfico do IBGE, essa pesquisa de fundamental importância para a gente entender como vive a sociedade, como vivem os moradores aqui da nossa região de Diamantina. Ótimo, então eu acho que vamos começar identificando, né, o que é o censo democrático, por que fazer, qual a importância para a nossa região. O censo demográfico, ele é o principal instrumento de planejamento de políticas públicas e também de execução de políticas públicas, né? O IBGE, quando realiza o censo, e conforme você bem levantou aí, nós estamos com defasagem de 12 anos de realização de censo. O último censo foi em 2010, né? Eu estava no IBGE, fiz esse trabalho também com todo prazer e com todo compromisso, que o IBGE é uma instituição que está aí há muitos anos para fazer esse censo e principalmente mostrar como vive o povo brasileiro, como vivem os moradores da nossa região, e principalmente identificar onde esses moradores estão vivendo e como eles estão vivendo, né? Então a gente sempre, o IBGE, quando entrega para a sociedade o resultado de um censo, ele tá entregando ferramentas de formulação e de execução de políticas públicas, e que eu vislumbro sempre muito o município. Os municípios da nossa região, né, sobretudo aqui de Diamantina, que nós estamos falando, esses municípios eles vão executar políticas públicas a partir dos dados coletados no censo demográfico, por isso é de fundamental importância. Bom, pela sua experiência dentro de censos, dentro do próprio IBGE, aí a gente só vai ter essa informação, né, as informações só após o censo, mas a gente pode especular um pouquinho, né? Você acha que mudou muito a nossa sociedade nos últimos 12 anos? Ah, com certeza. Ao longo desses 12 anos houveram mudanças, assim, estruturais na composição da população brasileira, tanto do ponto de vista da faixa etária, que houveram mudanças demais. Ao longo desses 12 anos também nós tivemos uma queda na taxa de natalidade, ou seja, o número de crianças vem reduzindo ano a ano, e tivemos também as pessoas envelhecendo mais, ou seja, a taxa de mortalidade caindo também, ao mesmo tempo que a taxa de natalidade cai, você também tem um número maior de idosos. Então tem uma série de informações, de variantes que o censo vai coletar, que vai dar um reflexo de como é que nós estamos vivendo hoje, tão diferente, e como vivemos totalmente diferente de 12 anos atrás. Me chama a atenção, a população hoje confunde a pesquisa do IBGE com pesquisa eleitoral? A gente sempre gosta de esclarecer. Não é muito comum, mas algumas pessoas confundem mesmo e pensam que o censo está fazendo pesquisa eleitoral, e muitos, inclusive, perguntam se o IBGE é que realiza pesquisa eleitoral. E não é papel do IBGE, o IBGE nunca fez pesquisa eleitoral, não é o papel do IBGE. As pesquisas do IBGE, elas são para conhecimento de como vive a sociedade, do ponto de vista da economia, da saúde, do trabalho, do rendimento, da educação, enfim, diversos aspectos que quem já respondeu ao censo sabe muito bem que nós estamos com o censo em andamento, então muita gente já respondeu ao censo e ainda tem muitos que não responderam, e é por esse motivo que a gente quer dar uma ampla divulgação aí a esse grande trabalho que o IBGE está realizando, essa grande operação que nós estamos realizando. Mesmo porque a pesquisa eleitoral ela é feita com uma metodologia completamente diferente, né? Ela pega uma pequena parcela da população. O IBGE vai em todas as casas? Isso mesmo. Nosso compromisso, nosso desafio é de que os nossos recenseadores, a nossa equipe de recenseadores que está no campo coletando, ele vai em todas as casas, para que não deixe nenhum morador para trás, que não deixe nenhum domicílio, nenhuma casa sem ser recenseado e aplicado o questionário.
Há resistência da população em fornecer informações? Qual que é a importância da população participar disso? Então, na nossa região, nós já tivemos alguns casos de resistência, de pessoas não quererem receber o recenseador, depois o supervisor dele tem que ir lá, voltar para tentar quebrar essa resistência, né? Reverter o que a gente chama de recusa em prestar informações, mas de um modo geral, assim, no grosso, assim, na grande quantidade dos homicídios que a gente visita, o recenseador é bem recebido, as perguntas são respondidas. E por que a gente gosta de ressaltar isso e aproveitamos o espaço que nós estamos tendo a oportunidade de conversar com a população aqui de Diamantina e região, que é justamente de alertar que a informação que ele presta, ela é fundamental para, conforme eu mencionei antes, para todas as políticas públicas, tudo que possamos dizer, seja de investimento na área da saúde, inclusive repasse de recursos, para educação, para habitação, para saneamento, assistência social também, inclusive a crianças, jovens e idosos. São esses dados que a gente coleta que servem para tudo isso. Então, a gente sabe que vai tomar um tempo daquele morador, ele vai ter que parar um pouco, muitos vai ter que responder o questionário no seu trabalho, porque às vezes não encontra, né, normalmente em casa, mas o trabalho do IBGE deve percorrer todas as casas e fazer as perguntas referente aos dois modelos de questionários. Um questionário menor, que a gente chama de questionário básico, e um outro questionário maior, com mais informações, que é o questionário da amostra. É uma pesquisa muito longa? Podemos dizer que entre o básico e a amostra, nós vamos ter uma média de 10 minutos para responder o questionário. Se for do básico, vai ser um pouco menos. Se for da amostra, um pouquinho mais. Mas eu costumo chamar que uma média de 10 minutos que a pessoa dedicar do seu tempo para responder ao IBGE é suficiente para coletar os dados. E lembrando, responder ao censo demográfico, responder ao IBGE, aos recenseadores do IBGE, é um ato de cidadania, porque você está contribuindo para que toda a sociedade usufrua desses dados que ajudam a promover a cidadania. Né? Mesmo porque é muito bom a gente ressaltar, né? O trabalho realizado não é uma política de governo, é uma política pública. Ela cuida do Brasil. Quer dizer, são 10 minutos que a pessoa vai dedicar da vida dela dos últimos 10 anos para poder definir qual política pública serão realizadas naquela cidade, naquela região, para os próximos 10 anos. É verdade. Não é? E são políticas públicas que vêm das 3 esferas, seja do governo federal, quando vai elaborar uma política pública, ele usa o dado do IBGE, seja o governo estadual, e aqui aqui onde nós vivemos, na cidade onde nós vivemos, no municipal, que é onde eu costumo sempre dizer, quando eu faço o censo do IBGE, eu sei que o resultado vai servir para diversas finalidades, para diversos planejamentos. Mas eu vejo sempre na frente, no meu horizonte, eu vejo o município, que é onde as pessoas vivem. É aqui que a política pública é aplicada. Então, assim, e a outra coisa, é importante também para o repasse dos recursos. Né? Os recursos, por exemplo, da saúde, que cada município recebe, é contado por cada morador, cada tamanho de população. O da educação, exatamente a mesma coisa. E os demais projetos que eu aqui apresentei, inclusive de repasse de fundo de participação do município, também com base nos dados do censo do IBGE. Agora, quem são as pessoas contadas? Conta todo mundo? Criança, idosos, população é todo mundo? Conta todo mundo, inclusive o recenseador, quando ele recebe o treinamento e ele está com o equipamento de coleta dele na mão, que é parecido com um tablet, com um equipamento desse, ele tem que ler as perguntas e depois repetir. Ficou alguma criança que possa ter sido esquecido de contar? Ficou algum idoso, alguma pessoa ou alguma pessoa que mora aqui, mas não está aqui no momento, pode estar viajando a trabalho, por motivo de estudo, qualquer motivo, não está aqui nesse momento aqui na cidade de Diamantina, ele deve ser contado, sendo ele morador daquela casa, daquele domicílio, conta todos os moradores. Como é que fica, no caso de Diamantina, por exemplo, você começou a contar sobre quem são contados, né? Nós temos aqui, eu vejo muitos políticos reclamando sobre isso, sobre a população flutuante, que seriam os universitários, por exemplo. Eles vêm para Diamantina, ficam aqui 4, 5 anos, talvez mais, mas eles não são contados como diamantinenses. Diamantinenses que eu digo, sim, residentes. Eu costumo ter muito cuidado em tratar a questão do estudante em Diamantina. Porque nós temos aquele estudante que a família dele reside em outro lugar e o vínculo dele está com a família. Ele está aqui para motivo de estudo, sempre que tem uma oportunidade, férias, feriado, ele vai para onde está a família. Esse caso, ele é contado onde está a família. Inclusive, essa é uma questão que eu já discuti muito com a prefeitura, com
com várias secretarias da prefeitura, que é o que a gente chama de conceito de morador. Então, para o IBGE não tem população flutuante. Existe aquele que é morador e é contado no censo, e aquele não é morador. Agora, tem uma questão que eu gosto de ressaltar, e eu até fiz isso nas salas de treinamento que teve para recenseador, eu fui conversar com os recenseadores, que muitas dessas pessoas que vieram para cá estudar, eles se tornaram moradores. Eles chegaram aqui, arrumaram um trabalho, fixaram residência aqui. Ele perdeu a condição de somente estudante e aí ele considera como morador de Diamantina. Então, pegando um exemplo aqui de uma república, o recenseador está orientado e treinado para isso. Ele chegar numa república, ele vai ter que sentar, conversar lá com quem estiver atendendo na república, para entender daqueles que dividem o aluguel, as despesas, quem que é morador e quem não é morador. Portanto, não quer dizer que toda república onde mora estudante não pode ser aplicado o questionário. Eu posso chegar numa república, ou mesmo aquelas casas que eles alugam, mas não tem aquela placa de república, aí chega lá, mora 6 ou 4. Aí 2 daqueles são moradores e 2 não são. Então, mas o que define que ele é morador, que o estudante passou a ser morador? Ele passa a ser morador à medida que ele chegou aqui, arrumou trabalho, fixou residência, ainda que ele vá eventualmente visitar a família, mas ele já é morador e já está atuando aqui não apenas como estudante. Ele já criou um outro vínculo com Diamantina. E eu vi vários exemplos, eu identifiquei vários exemplos, inclusive pessoas que estão trabalhando comigo no IBGE, que vieram da sua cidade, chegaram aqui em Diamantina, arrumaram emprego, perdeu o que a gente chama de... O conceito de morador é aplicado para ele. Aí o recenseador ele é treinado a fazer todas as perguntas necessárias até aplicar corretamente esse conceito. Quem são esses recenseadores? Os recenseadores são contratados através de um processo seletivo, né? São treinados, eles ficam uma semana em treinamento, de segunda a sexta, se preparando, se qualificando. Então nós temos recenseadores que são gente daqui de Diamantina, tem alguns estudantes, muitos inclusive já moram aqui. Então os recenseadores eles estão, aproveitando a oportunidade da pergunta sobre o recenseador, eles estão identificados, né? Eles são, enquanto durar o censo, eles são servidores do IBGE, estão lá representando o IBGE, estão adequadamente identificados, com colete, um crachá com fotografia, o nome do recenseador, inclusive um QR Code para conferir, né? E além do colete e do crachá, ele costuma usar um boné, e o próprio equipamento de coleta está lá identificando que é do IBGE. Um equipamento de coleta que ele tem uma capinha azul, ou seja, quem usa aquele aparelho lá é somente o recenseador do IBGE. Ele está devidamente identificado para que não haja dúvida em relação às pessoas terem alguma desconfiança, alguma dúvida em receber o recenseador. Bom, estamos falando sobre o Censo 2022, com a gente aqui o Delmir Reis, que é o coordenador regional do IBGE. A gente vai fazer um rápido intervalo, voltamos em instantes.